Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação para falar agora com o setor de citros, laranja, safra de laranja sendo colhida nesse momento. A Fundecitrus trouxe na semana passada, na última sexta-feira, que a condição prolongada de seca e as geadas devem tirar aí pelo menos 26 milhões de sacas dessa safra sendo colhida. E para a gente entender melhor o que está acontecendo, o que o produtor de fato está vendo no campo, nós convidamos aqui hoje, então, o Antônio Carlos Simonetti. Antônio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao NA. Boa tarde, muito obrigado pela participação. Sempre um prazer estar falando com vocês aí. Tony, a última vez que nós conversamos foi logo após a geada, né? A gente ainda precisava esperar passar alguns dias para entender o que de fato aconteceu, qual é o impacto. E dessa vez você vem falar com a gente, trouxe várias imagens. Eu queria que você começasse explicando, então, o que o produtor está encontrando nesse momento de colheita, pode ser? Ok, podemos falar. A colheita da laranja estava enfrentando um cenário que é, né? 2 anos de seca, né? Uma florada mais tardia que veio desse ano. As frutas estão com tamanho menores e receberam menos chuva nessa safra. Então, é um cenário mais preocupante do que a safra passada, né? As frutas hoje, vamos falar assim, elas estão com um calibre do tamanho entre um ovo de Angola com um ovo de galinha, muito pequenas. Praticamente, você constar um dedo no outro, o dedão, o dedo do meio é o dedo fecha, então mais ou menos em torno de 40 milímetros de tamanho, é muito reduzido, quase nem caldo tem, nem tanto para mercado de fruta de mesa quanto a parte de indústria. E nisso veio somar junto ainda a questão da geada, né? Então as frutas além de pequena, não ter tamanho para comércio, veio a geada. Onde pegou a geada nos pomares, essa fruta foi danificada por gelo, que formou gelo em cima dessa fruta e acabou necrosando, queimando a fruta, né? Então, quer dizer, essa fruta não tem serventia. Na hora que der as primeiras chuvas aí, essas frutas estão caindo já e vão cair. E outra coisa que está acontecendo também é a questão de rachadura na casca da fruta, que a fruta não desenvolveu, ela não fez a divisão celular, e na hora que chover, que ela for querer crescer, essas frutas vão rachar e vão cair no chão. Tony, então o cenário ele é mais complexo ainda do que aquele que você trouxe para a gente quando a gente ainda estava esperando para ver o que ia acontecer, é isso? Isso. Sim, o cenário da seca, né? Estava esperando que chovesse e a gente ia ter um resultado com essas frutas, né? Mas a seca se prolongou muito, até agora não choveu ainda, né? E além da seca veio a geada, então nós estamos perdendo com o tamanho que não desenvolveu e mais as queimaduras por formação de gelo em cima das plantas, tanto na fruta quanto nas folhas da planta que acabou queimando e caindo. Isso foi na laranja, né? Falando do limão, tem muitos pomares aí que foram uma tragédia. Derrubou muita fruta, derrubou, queimou, por causa do limão ser verde e sensível, ele queima fácil, mas oleosa a casca dele. Queimou bastante fruta, foi pro chão e plantas também praticamente 100% sem folha nenhuma. E Tony, a colheita ela está começando, você me falava antes da gente entrar no ar que tem cerca de pelo menos 30% de área colhida, mas o produtor já começa a sentir o impacto para o rendimento dessa safra, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, quanto que isso deve reduzir em questão de rendimento e se os números que a Fundecitro trouxe de pelo menos 26 milhões de caixas aí fora de comercialização, se você concorda com esse número, se está dentro aí das suas análises. Bom, questão das frutas, o impacto é muito grande, todo mundo tá vendo essa quebra, né? Todo mundo está colhendo os pomares e estão vendo o rendimento que está dando. Mais ou menos usa 260 frutas para dar uma caixa de 40,8. Todo mundo está calculando em cima mais ou menos de 500 frutas para fazer uma caixa de 40,8. Então é uma quebra gigantesca, né? E a mesma mão que leva para colher uma fruta de 160 gramas, está levando para colher uma fruta agora que está de 80 gramas, né? E bem, demora mais, se não, o rendimento, você fazia, por exemplo, uma turma que fazia 2 caminhões, ela está fazendo um caminhão só, está desgastante, não consegue dar rendimento. E a estimativa de safra é uma incógnita ainda, né? Vamos falar, nós estamos ainda passando o cenário ainda que não está falando a questão
da fruta, da redução de fruta que está o tamanho, né? Acho que a próxima estimativa que o Fundecides vai soltar ainda vai haver o impacto da geada que eles vão calcular e sim, essas frutas rachadas que estão na planta que vão cair no chão ainda, que é muito significativo esse número. Então, eu creio que essa safra, a próxima estimativa tende a cair mais ainda o número da estimativa. Tony, então a gente pode deduzir aí que uma quebra de pelo menos 50% no rendimento dessa safra? Pelo Sim, menos? então, vamos falar assim, tem regiões que andou chovendo um pouco mais, que essa fruta desenvolveu um pouco mais, né? Mas tem região que está muito preocupante, que tá vivenciando esse cenário, e é a grande parte da citricultura que está vivenciando esse cenário de frutas pequenas. E falando um pouquinho ainda da seca, como é que tá a condição por aí, Tony? Choveu alguma coisa? Não choveu nada? Produtor com irrigação também já sente os impactos? O produtor está conseguindo fazer tratos culturais? Em relação à falta de água, como é que tá? Bom, referente à água, é um cenário muito preocupante, né? Não está tendo água para cuidar da lavoura da parte aérea de pulverização. Quem tem irrigação não está conseguindo irrigar mais. Onde irrigou, essas temperaturas elevadas desses dias que está dando, algumas regiões que choveram e os pomares floresceram, já todo mundo passando fotos para a gente, mostrando a queda do aborto de chumbinho e o amarelecimento desse chumbinho nas plantas já, porque a temperatura está muito elevada, né? E está seco. Então, nós não temos previsão de chuva por esses dias. E as chuvas estão muito isoladas, né? Às vezes chove na cidade e não chove na propriedade. Dá uma pancada, muita chuva de pedra, fazendo estrago para todo lugar, ventaval. Então, assim, as primeiras chuvas vão ser meio, acho que assustadoras vão ser. E é um cenário preocupante, porque, assim, todos os reservatórios de água, na nossa opinião, não conseguem voltar para o próximo ano se as chuvas normalizarem e voltarem a encher os reservatórios, porque eles estão sem água nenhuma, né? Estão no barro, e é um cenário assim muito triste ser no campo e ver as plantas tudo desse jeito, você sem água, sem o que fazer, né? Tony, então, só para eu entender, mesmo que chova dentro da média, que a chuva. É muito importante que a chuva chegue na data esperada também, né, Tony? Na verdade, esse ano, quanto antes ela chegar, melhor. Mas então, mesmo que chova aquele volume que é esperado, pode ser que não seja suficiente para reabastecer os reservatórios. É isso? A gente precisaria de mais chuva em 2020? Precisamos de mais chuva que já esse ano já não encheu os reservatórios. E tem outro problema além de tudo isso, né? As grandes queimadas que estão ocorrendo em todos os lugares, né? Muitos fogo pegando em pomares de laranja, cana, e muito mato sendo queimado, né? Com incêndio, por causa da geada, tá tudo seco, as árvores, muita folha no chão. Quando pega fogo, não consegue controlar o fogo sobe muito, sobe labareda, joga brasa para dentro do pomar, às vezes está pegando fogo no mato e cai uma brasa no meio do pomar, começa a pegar fogo no meio do pomar. Então, assim, os matos não estão verdes para fazer a reserva também. Então, é um cenário bem preocupante para o próximo ano. Tony, eu vou pedir para você falar um pouquinho de novo dos impactos da geada, que eu vou mostrar a foto que você enviou para a gente, pode ser? Que mostra a Ok, fruta pode ser. bastante machucada. Vou pedir aqui pro... Isso, essa foto mesmo. Obrigada, Matheus. Tony, então essa fruta que mostra, que você está mostrando aqui pra gente, que tá essas manchinhas, essa fruta ela vai cair do pé, é isso? A gente não pode contar com essa fruta para abastecer mercado, é isso que que você estava me dizendo anteriormente? Isso. O que aconteceu, né? Nós temos o caso da seca, que a fruta não desenvolveu. Mas quando tem a seca e a geada, formou gelo em cima da folha da fruta e queimou, lesionou toda a fruta e a folha. Então, essa fruta que está queimada aí, ela está caindo da planta, aos poucos está caindo. Então, na primeira chuva que ela der, essa fruta não tem como ser comercializada, né? Ela necrosou, já ficou marrom a casca dela em cima aí, ela está seca já dentro aí já, não tem caldo nenhum dentro, tá? Então, é esse cenário que se vê bastante nas propriedades onde ocorreu a geada aí. E aparentemente, isso que eu ia te falar, é um volume expressivo, né, Tony? Não é uma fruta ou outra. A gente tá com uma foto aqui que parece bastante fruta machucada. É uma coisa que realmente chama muita atenção, né? Isso, é o lado da planta que ficou mais tempo formado gelo,
onde ocasionou esse dano todo na casca aí. Então, o lado que permaneceu com mais tempo aí, ela necrosou a casca e sem aproveitamento nenhum. E, Tony, daqui para frente, diante de todos esses desafios que você trouxe para a gente, né? Precisa de chuva para recuperar a reserva hídrica, para a planta se recuperar, para a gente entender também como é que a planta vai responder à geada, né, Tony? A gente precisa dessa chuva para entender isso. Mas daqui para frente, como é que deve ficar para abastecer esse mercado, né? Você estava me dizendo que então não deve ter fruta suficiente, o tamanho da fruta não atende ao que é o pedido tanto pelo mercado, mas também pela indústria. Como é que deve ficar um cenário aí de bastante aperto entre oferta e demanda até a gente conseguir ajustar tudo isso de novo? Vamos lá. Não está tendo a questão da fruta, mesmo que as chuvas voltem, né? Vamos falar assim, uma chuva, pegar atingir próximo dos 100 milímetros, essas frutas, para elas recuperarem e voltarem a ficar firme, né? E você voltar a conseguir colher e colocar no mercado, vai demorar a questão de um mês. Então, quer dizer assim, nós vamos ter fruta, as chuvas voltando próximo da casa dos 100 milímetros, mais 30 dias para essa fruta recuperar, né, hidratar a planta e voltar a comercializar ela, né, tanto para a indústria quanto para a fruta de mesa. Uhum. E vai ter falta de mercadoria, sim, no mercado. Alguns mercados já estão aceitando a fruta de um calibre um pouco menor, porque não tem fruta para suprir a necessidade do mercado. Tony, eu agradeço muito sua participação, sua disponibilidade. Eu deixo o convite aberto. É sempre muito bom quando você vem aqui trazer a realidade do produtor. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, o espaço é seu. Tá. Nós da BCM estamos, cada dia que passa, fazendo trabalho para desenvolver, sempre melhorar o relacionamento entre o produtor e o comerciante, né? E isso aí a BCM está fazendo o seu papel. E cada dia que passa, nós vamos estreitar mais esse relacionamento e melhorar cada dia mais, levando um alimento mais seguro para a mesa do consumidor. Obrigada, Tony. Até a próxima. Obrigado a você. Um abraço. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Antônio, que trouxe para a gente a realidade do produtor de citros na região de Aguaí, São Paulo. A colheita está começando a ganhar força, a gente sabe que teve uma maturação muito irregular nesse ano, reserva hídrica está muito abaixo do que é ideal, então a condição climática segue castigando bastante a produção de laranja. A Fundecitrus trouxe na sexta-feira passada que o baixo volume de chuva e as 2 geadas registradas podem tirar aí até 26 milhões de caixa do mercado. Isso é um número bastante expressivo, mas de acordo com o Tony, esse número pode ser ainda maior no próximo levantamento da Fundecitrus, porque o cenário que o produtor está encontrando é de uma fruta pequena que não atende o que é pedido pelo mercado, pela indústria, e ainda tem a questão da geada. A fruta está bastante machucada, bastante manchada. A hora que chover, de acordo com o Tony, essa fruta tende a cair, então o volume dessa safra tende a ser ainda menor. De acordo com ele, com 30% de área colhida ali na região de Aguaí, o produtor já sente aí uma quebra de pelo menos 50% no rendimento da safra. Bom, o Tony trouxe que o setor, assim como as demais áreas de produção do país, segue aguardando pela chuva. Cada dia que passa agora o cenário ele é mais crítico, porque está muito quente, a temperatura está muito elevada e a baixa umidade do ar tem proporcionado e tem favorecido a formação de incêndio, que traz ainda mais problema para o produtor. A gente continua acompanhando de perto aqui no Notícias Agrícolas. Eu agradeço a companhia, mas não sai daí que já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.